Ei, você, seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar a conquistar a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais, educacionais, administrativas e da saúde. Você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos. Fica por dentro das nossas promoções, ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão e se inscreva. Ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui. Venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação. Futuros aprovados do BNB. Agora eu quero parabenizar todos vocês que estão aqui participando dessa mega aula. Você está conferindo aqui tudo o que precisa para começar a tua preparação e nós queremos te agradecer por você estar aqui, estudando com a gente, estudando no Tiradentes Online. Aliás, você está no lugar certo e esse é o momento ideal para você começar a tua preparação para garantir a tua vaga nesse mega concurso do BNB que está chegando. O nosso objetivo aqui é ver você assinando a tua posse lá no Banco do Nordeste e o que eu tenho aqui para te mostrar vai mudar a tua preparação para esse concurso. Melhor que isso, vai te colocar muito mais próximo da tua aprovação. Você já sabe que o concurso foi anunciado e que estão previstas cerca de 500 vagas com remunerações que podem ultrapassar os R$6.000. Eu tenho certeza que essa aprovação pode mudar o rumo da tua família e de você também. É por isso que hoje nós queremos te mostrar que quem começa com antecedência já sai na frente da concorrência. E aqui você vai descobrir o caminho certo para a tua aprovação, assim como as centenas de aprovados do Tiradentes que descobri. É por isso que o curso completo para o BNB está com as inscrições abertas e um desconto exclusivo para você que está aqui com a gente assistindo esse aulão. É só você ficar comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudo o que você vai receber. A partir de agora, prepare o teu material, pegue a tua água e esteja pronto para dar mais um grande passo rumo à tua aprovação. Aproveite a aula e bons estudos. A gente se fala em breve. Olá, saudações concurseiras para você, seja muito bem-vindo a mais uma aula de conhecimentos bancários aqui no Tiradentes Online, comigo, professor Gustavo Mose. E nessa aula nós vamos falar aí acerca de cadastro de pessoas físicas e jurídicas, né? Começar a falar sobre operações de crédito bancário e começando falando aí sobre cadastro de pessoas físicas e jurídicas, tá? Vamos ver aí em relação às normas, né? Que os bancos devem obedecer. Atualmente não existe mais, como existia antes, uma padronização dos documentos exatos por parte do Banco Central que os bancos deveriam exigir. Antigamente tinha uma norma do Banco Central que dizia exatamente os documentos, né, que os bancos deveriam exigir. Hoje não há mais. Hoje há mais uma determinação genérica do Banco Central de que os bancos devem obter dos clientes uma documentação que seja necessária para ter os principais dados, para conhecer o cliente adequadamente, tá? Vamos ver, vamos falar um pouquinho sobre isso, tá lá. Cadastro de pessoas físicas e jurídicas, ó. As instituições financeiras em geral são obrigadas a manter um cadastro fidedigno e atualizado de seus clientes, tanto por imposição legal como por determinação do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central. Então, por exemplo, né, a lei que combate a lavagem de dinheiro, ela exige que os bancos tenham um cadastro fidedigno atualizado de seus clientes e as normas do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional também. Ó, além disso, o cadastro dos clientes permite às instituições financeiras conhecê-los melhor, no que se refere às suas preferências e também como suas necessidades, permitindo que lhes sejam oferecidos produtos e serviços mais adequados aos seus perfis, tá? Então, além de ser importante para o banco, né, manter um cadastro fidedigno e atualizado para cumprir as normas, também é importante para o banco ter esse cadastro para que ele possa conhecer o seu cliente adequadamente, para que saiba ali quais são as necessidades do cliente, né? Para que ele saiba quais são as preferências do cliente, para que possa oferecer ali os produtos e serviços que melhor atendam a ele. Continuando. Existe, inclusive, uma lista mínima. Essa lista mínima, na verdade, não é o Banco Central que estabelece, é só deixar claro aqui que normalmente esses bancos vão ter, né? Essa lista, mas não é o Banco Central que determina mais. Só estou atualizar essa partezinha aí. Hoje não tem mais essa lista que o Banco Central determina como tinha antes, tá? Já vamos falar sobre isso. Até pouquinho tempo atrás, inclusive quando eu preparei esse slide lá atrás, existia essa lista mínima, por isso que eu coloquei isso. Mas hoje, repito, não existe mais uma lista mínima de documentos
que os bancos tenham que exigir dos seus clientes, tá? Eles continuam exigindo normalmente os mesmos clientes que constavam dessa lista mínima que o Banco Central tinha estabelecido, né? Porque são, de fato, documentos importantes para você conhecer um pouco ali, o mínimo do seu cliente. Mas não existe mais essa lista oficial, tá? Mínima de documentos que os bancos devem exigir dos seus clientes. Então esqueça o terceiro parágrafo aí. Continuando, ó. Cadastro de clientes para abertura de conta bancária. Eu coloquei lá. Antigamente, o Banco Central citava expressamente os documentos que precisavam ser apresentados por pessoas físicas e jurídicas para a celebração e manutenção de contrato de abertura de conta. Então, isso que eu falei, antigamente tinha uma lista. Tinha que apresentar esse documento se for pessoa física, esses documentos se for pessoa jurídica. Hoje não tem mais, tá? Aí eu coloquei lá. A resolução Bacen 4753 de 2019, porém, que atualmente regulamenta o assunto, simplificou a questão, não trazendo mais uma relação de documentos que devem ser apresentados pelos clientes. Tá, então quem que vai definir quais os documentos mínimos que o cliente deve apresentar na hora de abrir a conta corrente? Cada banco, cada instituição financeira hoje tem autonomia para fazer isso, tá? Tá lá, que tá no segundo parágrafo lá. Os critérios para a definição das informações necessárias à identificação e qualificação dos titulares da conta, bem como os procedimentos de controle adotados, devem agora ser formalizados em documento específico de cada instituição, devendo tal documento ser mantido atualizado e à disposição do Banco Central. Então vamos lá. Primeiro, não existe mais uma lista determinada pelo Banco Central de documentos que devem ser apresentados para abertura de conta corrente. Hoje, cada instituição, cada banco, elabora a sua própria lista, tá? Só que essa lista tem que ser estabelecida formalmente. O banco tem que ter lá um documento em que ele deixe claro para os seus funcionários quais são os documentos mínimos que deverão ser exigidos. Nós vamos ver daqui a pouco quais os documentos que os bancos costumam exigir, tá? Então, mas cada banco tem que ter uma lista formal daqueles documentos que os clientes, pessoas físicas e pessoas jurídicas, têm que apresentar para ser aberta uma conta corrente. E essa lista que cada instituição financeira elabora tem que ser levada ao Banco Central. Então, o Banco Central tem que saber o que cada instituição financeira exige, porque às vezes o Banco Central pode dizer, ok, eu não estabeleci uma lista mínima, mas essa lista que você está apresentando aqui é inadequada. Você está pedindo, por exemplo, sei lá, o RG da pessoa física, é muito pouco. Então o Banco Central ele pode, né, verificando que aquela lista é muito pequena, não traz ali, não consegue as informações mínimas para o banco conhecer adequadamente seu cliente, o Banco Central pode exigir a complementação. Por isso que é importante que fique à disposição do Banco Central, ok? Continuando. De acordo com o artigo 2º da Resolução Bacen 4753, as instituições financeiras, para fins de abertura de conta de depósitos, para quem não sabe, conta de depósito é conta corrente, né? Na verdade, conta corrente é a conta de depósito à vista. Existem também as contas de depósito a prazo, mas conta de depósito normalmente está falando conta de depósito à vista, ou seja, as famosas contas correntes. Então, voltando lá. De acordo com o artigo 2º da Resolução Bacen 4753, as instituições financeiras, para fins de abertura de conta de depósitos, devem adotar procedimentos e controles que permitam verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta, e, quando for o caso, de seus representantes, bem como a autenticidade das informações fornecidas pelo cliente, inclusive mediante comprovação dessas informações, confrontação dessas informações com as disponíveis em bancos de dados de caráter público ou privado. Então, veja, mais uma vez, cabe a cada instituição financeira estabelecer os documentos que ela vai exigir dos seus clientes, tá certo? Só que esses documentos, eles têm que ser ali o necessário para que se faça uma devida identificação e qualificação desses clientes. Qual que é a diferença de identificação e qualificação? A identificação é justamente permitir a individualização do cliente, saber quem é o seu cliente, os dados individuais dele, né? Então, por exemplo, no caso de pessoa física, o RG, CPF são documentos de identificação. Já a qualificação serve para obter outras informações de interesse bancário, por exemplo, a renda, endereço e por aí vai, tá? Então a identidade é definir quem é o meu cliente. Vou exigir documentos que vão identificá-lo. Já a qualificação são outros documentos, outras informações que vão me permitir ali obter outros dados para saber as preferências, as necessidades, o perfil do meu cliente, ok? Aí tá lá. Aí eu até coloquei lá. Considera-se qualificação, de acordo com a mesma resolução, as informações que permitam às instituições
apreciar, avaliar, caracterizar e classificar o cliente com a finalidade de conhecer o seu perfil de risco e a sua capacidade econômico-financeira, tá? Então, qualificação é isso, para saber o perfil do cliente e a capacidade dele econômico-financeira. Continuando. É admitida a abertura de conta de depósitos com base em processo de qualificação simplificado, desde que estabelecidos limites adequados e compatíveis de saldo e de aporte de recursos para sua movimentação. Então, né, se for uma conta aí simplificada, aí, uma conta que não vai ter um limite muito alto, não vai haver uma grande movimentação financeira, pode ali ter uma lista separada de um cadastro simplificado, tá? Obtendo ali menos informações do cliente. E a própria resolução deixa claro, conforme nós vimos, que o banco deve, quando for o caso, confrontar aqueles dados fornecidos pelo cliente com dados que o banco possa obter em bancos de dados público ou privado. Então, por exemplo, no caso da empresa, vai abrir lá a conta corrente, traz lá o número do CNPJ e as informações como endereço, por exemplo. E o banco pode e deve checar essa informação com informação pública, que consta lá do site da Receita, para verificar se de fato as informações batem, certo? Continuando. No caso de conta de depósito de titularidade de pessoa incapaz, nos termos da legislação vigente, também deverá ser identificado e qualificado o responsável que a assistir ou a representar. Porque, veja, uma pessoa incapaz pode ter conta bancária, professor? Pode, tá? Um bebê pode ter uma conta bancária. Só que aí é claro que vai ter alguém que vai representá-lo, tá? Então, quando for um incapaz, sempre tem que ter um representante, além dos dados do titular da conta, né, que é incapaz, tem que ter os dados também do seu representante, tá? Aquela pessoa que vai ali assinar os termos, que vai movimentar a conta em nome daquele incapaz. Observado que se tiver entre 16 e 18 anos, a pessoa que tem entre 16 e 18 anos é relativamente incapaz. Nesse caso, a pessoa pratica o ato, o jovem pratica o ato, devendo o ato ser confirmado pelo que a gente chama de assistente, tá? Então, entre 16 e 18 anos, tem o que a lei chama de assistente. Aí o jovem pratica o ato, mas o assistente tem que confirmar. Por exemplo, a abertura de conta corrente, o jovem assina o contrato, mas aí seu pai e sua mãe têm que assinar junto. Agora, se for menor de 16 anos, aí ele é absolutamente incapaz e aí ele não assina nada. Quem assina tudo é o seu representante legal, ok? Mas, de qualquer forma, tanto num caso como no outro, tanto no caso de representação como de assistência, tem que ter os dados ali, os documentos do representante. Continuando. As informações de identificação e de qualificação dos titulares de conta de depósitos e seus representantes, quando houver, devem ser mantidas atualizadas pelas instituições. Essa é uma preocupação que não só as normas do Banco Central têm, mas também a própria lei de combate à lavagem de dinheiro. Não basta ter um cadastro, né, que até completo com as informações ali do correntistas e seus representantes. Esse cadastro tem que estar devidamente atualizado. Não adianta eu ter lá o endereço do cliente do banco de 20 anos atrás, sendo que ele não mora muitos e muitos anos no mesmo local. Não adianta eu ter a renda dele de 15 anos atrás, né? Eu tenho que ter essas informações atualizadas, porque não ter uma informação atualizada é a mesma coisa que não ter uma informação. Então é importante que ela seja mantida atualizada. Atualmente, inclusive, o Banco Central determina que essas informações elas devem ser atualizadas anualmente. Continuando. As instituições devem adequar os procedimentos de identificação e cadastro às disposições relativas à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, bem como observar a legislação e a regulamentação vigentes, né? Hoje existe uma lei que visa combater justamente, né, a lavagem de dinheiro, tem outras leis que buscam combater o financiamento ao terrorismo, existe uma resolução do Banco Central que trata sobre isso, então as instituições financeiras têm que adaptar os seus normativos internos, as suas normas de identificação e de cadastro, a essas normas. Nem precisava dizer isso, né? Claro que o banco tem que cumprir as normas do Banco Central, o banco, toda instituição financeira tem que cumprir as leis, mas aí a resolução deixa claro, tá? Que é responsabilidade do banco manter ali as suas normas internas, os seus procedimentos atualizados de acordo com as determinações da legislação. Continuando. Ó, aí uma observação aí, ó. Embora atualmente, como eu já disse várias vezes, fique a critério de cada instituição financeira definir os documentos que serão exigidos de seus clientes, né? Atualmente não existe mais uma lista única, uniforme de documentos que devem ser apresentados. Normalmente costumam ser exigidos os seguintes. Esses documentos que estão aí eram documentos que já eram exigidos
antes pelo Banco Central. Lembra? Naquela época que o Banco Central definia quais eram os documentos que deviam ser apresentados, eram esses documentos que nós vamos ver aí agora. Hoje, não precisa mais necessariamente o banco exigir todos esses documentos, mas ele tem que mostrar para o Banco Central quais documentos ele exige, e os bancos acabaram, a maior parte deles, mantendo esses mesmos documentos, né? Porque o Banco Central já exigia esses documentos antes. Ok, o Banco Central não está exigindo mais exatamente esse, mas eu tenho que dizer para o Banco Central quais documentos eu exijo, e o Banco Central pode eventualmente dizer que eu estou exigindo documento de menos. Então, por uma questão de segurança, eu exijo os mesmos documentos que o Banco Central já exigia antes, tá certo? E vamos lá, aí é diferente no caso de pessoa física e de pessoa jurídica. Ó. No caso de pessoa física, tem que apresentar o RG e o CPF, sendo que ambos podem ser substituídos pela CNH, pela Carteira Nacional de Habilitação, né? Porque a CNH tem os dados sobre RG, do CPF, tem foto também. O que mais? Comprovante de residência e comprovante de renda. Os dois primeiros documentos aí, RG e CPF, servem para identificação do cliente. E o comprovante de residência, o comprovante de renda, servem para qualificação, tá certo? Inclusive, aí, o comprovante de renda, né? Ele tem que ser recente, não adianta apresentar um comprovante de renda de 50 anos atrás, tá certo? E o comprovante de residência, né? Tem que ser recente. E o comprovante de renda, além de recente, normalmente se costuma exigir aí 3, né, contra-cheques, 3 comprovantes de meses seguidos, para verificar se a remuneração varia muito de um mês para o outro e se variar, fazer uma média, tá certo? Essa é uma praxe dos bancos, volto a dizer, não é mais obrigado a ser assim, mas é uma praxe. Então, relembrando, pessoa física, RG e CPF, normalmente costuma ser exigido, né? RG e CPF, e comprovante de residência e comprovante de renda aí atualizados. Tá. E no caso da pessoa jurídica, vamos lá. No caso da pessoa jurídica, tem mais documentos aí, ó. Primeiro, comprovante de inscrição e situação cadastral de pessoa jurídica. Isso aqui também é conhecido como cartão CNPJ, tá? Que inclusive hoje pode ser obtido no próprio site da Receita Federal. Se você colocar no Google lá, cartão CNPJ, você vai ver lá que uma dos primeiros resultados, talvez o primeiro, vai te direcionar para esse site em que você consegue, através do CNPJ da empresa, obter lá informações básicas, informações públicas. O nome da empresa, a sede, a situação dela, se ela está ativa, se ela está inapta, e por aí vai. Se ela está encerrada, então vai trazer ali informações básicas sobre a empresa, tá? Esse é o comprovante de inscrição e de situação cadastral de pessoa jurídica. O que mais? Tem que apresentar também o contrato social, o estatuto e suas alterações. O contrato social e estatuto é o documento que cria a pessoa jurídica. Quer dizer, que propõe a sua criação, né? Porque, na verdade, a criação mesmo é feita com registro lá no cartório competente, tá? Mas o que vai ser registrado? Justamente esse contrato social, esse estatuto, ou estatuto, que vai trazer ali as informações básicas sobre a empresa e como ela vai funcionar. Então, por exemplo, o contrato social e estatuto vai dizer qual o objeto da empresa, ou seja, o que ela faz, né, para que ela existe. Vai dizer qual é a sua sede, onde ela estará localizada. O contrato social vai dizer quais são os sócios, o quadro societário da empresa e qual o percentual de cada um. O contrato social vai dizer também, por exemplo, quem vai administrar a sociedade, né? Porque nem todo sócio, normalmente, tem poderes de administração, tá? Normalmente, pode ser que todos tenham, mas normalmente é eleito um sócio, 1 ou 2 ali, para administrar a empresa, né? Todas essas informações básicas, tanto de identificação como também de funcionamento, regras de funcionamento da empresa, são estabelecidas no contrato social, tá? Ou estatuto. E esse contrato social e estatuto podem ser alterados, sim. Por exemplo, pode entrar um sócio e sair outro, pode mudar, por exemplo, o objeto social da empresa. Aí por isso que diz também, ó, contrato social e estatuto e suas alterações, tá? Tem que ser levadas. O que mais? Comprovante de endereço empresarial, né? Assim como acontece no caso das pessoas físicas, tá lá, ó, que tem o comprovante de residência. No caso da empresa também se costuma exigir, lembrando mais uma vez que essa não é uma lista que todos os bancos têm que seguir, como eu falei, é uma lista que se costuma pedir de documentos, se costuma pedir também o comprovante de endereço empresarial. O que mais? Comprovante de faturamento. Faturamento, para quem não sabe,
é o total de vendas da empresa, tá? Não se confunde com o seu lucro, não é lucro. O lucro é o quanto vai sobrar para a empresa depois que ela pagar todas as suas despesas, né? O lucro é calculado pegando-se as receitas e subtraindo-se as despesas. Faturamento não. Faturamento, na verdade, é o total de vendas da empresa, também chamado de receita bruta, tá? Alguns bancos também costumam exigir um balanço e uma demonstração do resultado do exercício, especialmente se é uma empresa que não está sendo criada agora, né? Se é uma empresa que está sendo criada nesse momento, nem vai ter isso. Mas alguns bancos, às vezes, exigem o balanço e a demonstração do resultado do exercício, principalmente para ver ali a questão de definição de limites de crédito, por exemplo, né? O quanto vai disponibilizar de crédito ali para a empresa nas mais diversas áreas. Mas normalmente se costuma exigir pelo menos aí um comprovante de faturamento. O que mais? Comprovante de residência dos sócios. Né? Por quê? Porque essa pessoa jurídica tem sócios, tá certo? E aí costuma se exigir também comprovante de residência dos sócios. Assim como o RG e CPF dos sócios e ou administradores, tá? Até porque os administradores podem ser não sócios. A possibilidade de administrador ser não sócio, então vai ter que ter também RG e CPF dele, se for o caso aí. Veja, mais uma vez, estou sendo até repetitivo. Esses aí não são documentos obrigatórios. Todo banco tem que exigir isso daqui de uma pessoa jurídica. Não. O Banco Central não determina mais isso. Antigamente, sim. Tinha uma lista, que era mais ou menos essa lista aí, tanto para pessoa física como para pessoa jurídica. Era essa lista aí que o Banco Central exigia. Hoje ele não exige mais que sejam apresentados exatamente esses documentos, mas a maior parte dos bancos continua a exigir, né? Já exigia antes, continua a exigir esses documentos, mas pode exigir um pouco mais, um pouco menos ali, dependendo da norma do banco, tá? Só que aí tem que lembra que tem que submeter ao Banco Central, tem que deixar à disposição do Banco Central, na verdade, essa lista de documentos que o banco costuma exigir, tanto de pessoas físicas como de pessoas jurídicas, tá? E lembrando também que essas informações devem ser mantidas atualizadas. Não adianta fornecer só no momento da abertura da conta, mas tem que estar sempre o banco verificando se essas informações estão atualizadas ou não, ok? Continuando, ó. Falar agora sobre o cadastro de clientes do Sistema Financeiro Nacional. Ó, o cadastro de clientes do Sistema Financeiro Nacional, também chamado de CCS, é destinado ao registro de informações relativas a clientes e representantes legais de clientes, de instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. É mantido pelo próprio Banco Central e regulamentado atualmente pela Resolução 179 de 2022, a qual estabelece alguns pontos importantes. Antes de ver os pontos importantes, vamos entender isso daí. Esse cadastro de clientes do Sistema Financeiro Nacional é um cadastro que o Banco Central tem com informações básicas sobre todos os clientes do Sistema Financeiro Nacional, tá? Lembrando que cada banco já tem o seu cadastro dos seus clientes. E esse cadastro que cada banco tem dos seus clientes tem que ser um cadastro completinho, inclusive. Né? Tem que ter ali todas as informações relevantes sobre os seus clientes. Esse cadastro, o CCS, é um cadastro que não vai ter todas as informações que os bancos têm, mas tem informações mais básicas para saber principalmente quem é cliente. A ideia é essa. Quem é cliente do Sistema Financeiro Nacional, onde tem conta e por aí vai. Se o Banco Central ou se o terceiro, né, precisar de mais informações, aí ele sabe, o cara aqui tem conta nesse banco, vamos pedir para esse banco mais informações, tá certo? Então o CCS ele não vai ter todas as informações que os bancos detêm de seus clientes. Não, a ideia não é essa mesmo, né? Até porque senão o cadastro fica muito pesado. A ideia é que cada banco tem o seu próprio cadastro detalhado e o CCS ele traz informações, algumas informações mais genéricas sobre todo mundo que tem conta em instituição financeira, ok? E aí vamos ver o que a Resolução Bacen 179 de 2022 estabelece aí sobre esse cadastro. Ó. Para efeitos do CCS, né, Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, considera-se cliente a pessoa natural, para quem não sabe, pessoa natural é o mesmo que pessoa física, tá? A mesma coisa. Então considera-se cliente a pessoa natural ou jurídica, residente, domiciliado ou com sede no país ou no exterior, que detenha titularidade de contas ou ativos financeiros sob a forma de bens, direitos e valores, mantidos ou administrados nas instituições financeiras ou autorizadas pelo Banco Central. Então, o cliente é isso. A pessoa física ou a pessoa jurídica, né? Que ou seja residente ou tenha sede aqui no Brasil ou no exterior, não importa, tá? Se tem sede no Brasil ou no exterior.
e que tem aqui contas ou ativos financeiros nas instituições financeiras autorizadas pelo Bacen. Então, pode ser daqui do Brasil, pode ser do exterior, não interessa. Se tiver contas ou ativos financeiros de instituições financeiras ou autorizadas pelo Banco Central, tem que estar nesse cadastro aqui, no CCS. Continuando, ó. O CCS consiste em um sistema informatizado sob a gestão do Banco Central com o objetivo de, primeiro, armazenar as seguintes informações de clientes, bem como de seus representantes legais ou convencionais. Então, essas informações que nós vamos ver aqui, que constam do cadastro, devem ser tanto dos clientes, como também de seus representantes, quando houver, tá? Quando houver. Então, A, número de inscrição no CPF ou no CNPJ, né? CPF, obviamente, para pessoas físicas, para pessoas naturais, e CNPJ aí para pessoas jurídicas, tá? Então, tem que ter o número de inscrição no CPF ou no CNPJ. B, número de inscrição no CNPJ da instituição com a qual mantenha relacionamento. Então, se uma pessoa tiver conta em 5 bancos, vai ter o CNPJ dos 5 bancos no cadastro do CCS, tá? Para que o Banco Central, se for o caso, peça informação a esses 5 bancos. O que mais? Datas de início, se for o caso, de término do relacionamento com a instituição. Então, por exemplo, pensar no caso de uma conta corrente, a data de início é quando foi aberta a conta corrente, tá? Término é se aquela conta, pensando na conta corrente, né? Se ela foi extinta, se ela foi fechada e a pessoa ali não possui, o cliente não possui mais nenhum relacionamento com o banco, tá? Então, a data de término é essa data aí. Mesmo que, mas já encerrou a conta, precisa ter a informação no cadastro de quando encerrou a conta? Sim. Porque, né, pode ser que seja uma informação, digamos, de 3 anos atrás, que alguém esteja precisando, que o Banco Central esteja precisando, que o Ministério Público esteja precisando. Então tem que saber onde ele tinha conta, por exemplo, há 3 anos atrás, mesmo que as contas hoje estejam encerradas, ok? Continuando. Ó, também o objetivo do CCS é 2, propiciar o atendimento de solicitações formuladas pelas autoridades legalmente competentes do detalhamento de informações sobre A, relacionamento mantido entre as instituições financeiras e as autorizadas pelo Banco Central e seus clientes e respectivos representantes legais ou convencionais, a partir dos dados referentes ao CPF ou CNPJ. E B, clientes e representantes legais, clientes e representantes legais ou convencionais de clientes das instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central, a partir do conjunto de dados composto pelo número da conta, código da agência e CNPJ da instituição. Então, blá, 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 né? Aquilo que eu já falei para vocês. O cadastro ele serve principalmente ali para que se saiba onde cada cliente do Sistema Financeiro Nacional tem relacionamento, né? Quais os bancos que têm ali conta, ou eventualmente que tem ali um seguro ou alguma coisa assim. Por quê? Se o Banco Central ou terceiro, né, por exemplo, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, o Judiciário, solicitarem alguma informação mais detalhada, no cadastro ali vai permitir identificar onde aquela pessoa tem conta, com quem ela mantém um relacionamento bancário, e aí se pede essas informações mais detalhadas a essas instituições, tá certo? E aí, por exemplo, quer pedir um extrato, né? No CCS, nesse sistema, não vai ter um extrato do cliente, tá certo? Mas a partir dali eu consigo saber em quais bancos ele tem conta, e aí eu posso solicitar a esses bancos os extratos ali das contas dos períodos que estão sendo solicitados, tá certo? Então esse CCS, recapitulando, é um sistema resumido de informações que tem lá o cliente e as instituições em que ele tem conta, tá certo? Com a data de início e a data de término, se for o caso. E todo mundo que tem relacionamento com alguma instituição financeira no Sistema Financeiro Nacional Brasileiro tem que ter cadastro no CCS, né? E serve para saber para qual instituição serão solicitadas informações aí adicionais, informações mais detalhadas quando for o caso, ok? Muito bem, com isso então chegamos ao final aqui de mais uma aula em que nós falamos aqui basicamente sobre cadastro, não é isso? Falamos de cadastro de pessoa física, cadastro de pessoa jurídica e falamos sobre o CCS, que é aquele cadastro mantido pelo Banco Central a partir de informações fornecidas pelas instituições financeiras onde os clientes aí mantêm conta, onde eles mantêm relacionamento, ok? Muito bem, vamos ficando por aqui então. Bons estudos para você, um grande abraço e até a próxima!
Antes de tudo, gostaria de te agradecer em nome de toda a equipe do Tiradentes Online pela tua presença aqui nessa mega aula. Aqui, nós entendemos a importância do seu sonho e da tua jornada até a tua aprovação. Para quem não sabe, o curso para o Banco do Nordeste é um método completo para você estudar com o direcionamento certo e ser aprovado dentro do número das vagas. Nesse método completo, você terá a melhor combinação de métodos de estudos. Você vai ter teorias atualizadas, exercícios, soluções de questões, simulados, fóruns para você tirar dúvidas, videoaulas para descomplicar o conteúdo com PDFs exclusivos e materiais de apoio exclusivos e muito mais. Olha só, você aqui terá o direcionamento de professores especialistas com ampla experiência em concursos que vão agilizar o teu estudo só com conteúdo que realmente vai cair na tua prova. Nada de perder tempo com aquilo que não vai estar lá, beleza? É por isso que esse método é ideal para você que está aqui assistindo essa aula e quer ser aprovado no concurso do BNB. Porque esse curso, com a metodologia de ensino comprovada do Tiradentes Online, que já ajudou centenas de concurseiros a conquistarem a aprovação dos seus sonhos. Essa é uma verdadeira preparação completa e agora você vai descobrir esse mega desconto que o Tiradentes liberou totalmente para você. Tá preparado? Então lá vai. Você vai ter 50% de desconto para entrar agora na turma do curso completo para o concurso do Banco do Nordeste. Então você vai ter 50% de desconto para garantir a tua vaga hoje mesmo e começar a tua preparação. E olha só, normalmente para você obter esse curso completo, você vai precisar desembolsar cerca de R$890. Mas hoje não. Hoje você terá esse método completo para estudar com foco na tua aprovação por um preço incrível. Somente 12 parcelas de R$37,08, sem juros nenhum. A incrível é uma preparação completa por um preço que cabe no teu bolso. E você só precisa de um clique rápido para estudar com um método comprovado que já aprovou centenas de concurseiros. Então, o link para você efetuar a tua matrícula e conquistar a mudança da tua vida está aqui na descrição desse vídeo. Você só precisa clicar agora e fazer a tua matrícula antes que essa oferta acabe e o preço suba. Porque sim, essa oferta não vai durar por muito tempo e eu sei que você não vai perder uma oportunidade como essa. Chegou o momento de você concretizar aquele sonho do cargo público e o Tiradentes vai te mostrar o caminho. Então clica agora e a gente espera na turma dos futuros aprovados do Banco do Nordeste. Ei você, seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar a conquistar a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais, educacionais, administrativas e da saúde. Você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos. Fica por dentro das nossas promoções, ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão e se inscreva. Ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui. Venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação.